Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz. Interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. O vídeo de hoje, ele é uma continuação de uma história que nós já temos aqui no canal. Então eu vou deixar o link da história no primeiro comentário fixado. Talvez coloque algumas partes aqui para vocês entenderem. Se trata do caso da colombiana Yvonne Latorre, que foi para o Egito com uma amiga para uma festa nas pirâmides e acabou conhecendo uma outra amiga e homens, um sérvio, árabes, e entrou aí numa rede de tráfico. Quando eu contei essa primeira história, a gente não tinha a versão da amiga que estava com ela e que acompanhou tudo que aconteceu. Depois da confirmação da morte da Yvonne, a Estefânia veio a público e resolveu contar detalhadamente a versão dela do que aconteceu até a Yvonne ser capturada, sequestrada, desaparecer e aparecer no estado que apareceu, né? Com desligamentos no cérebro, toda quebrada, enfim, como vocês já sabem e já acompanham pelas notícias nos sites. Então, aqui vai ser a minha versão em primeira pessoa. Eu vou contar em primeira pessoa como se eu fosse a amiga da Yvonne, a Estefânia, tá? Sobre tudo o que aconteceu desde quando elas pisaram nessa festa das pirâmides até elas serem capturadas para o humano. Só para atualizar um pouco, essa amiga dela que além de acompanhar tudo o que aconteceu porque estava do lado da Yvonne, ela silenciou quando a notícia veio ao ar, ela não foi visitar a Yvonne, ela fechou as redes sociais dela e ficou por isso mesmo, e agora ela reaparece porque diz que está no momento certo de contar a versão dela e de divulgar para o mundo o que pode acontecer em uma festa, em um festival eletrônico, no meio das pirâmides do Egito. E é importante deixar claro aqui que ela especifica, que ela confirmou com órgãos governamentais que isso não aconteceu só com elas. Não foi a primeira vez que aconteceu isso. Eu conheci a Yvonne num grupo de trabalho que a gente tinha lá na Colômbia. Depois ela resolveu mudar para o exterior e nós começamos a conversar à distância mesmo. Ela tinha um namorado lá, eu também tinha um meu namorado. E nós decidimos, né, manter esse contato. E o aniversário dela era em maio e o meu em junho. E nós já tínhamos decidido que queríamos muito as duas, como um sonho, conhecer o Oriente Médio. Nós pensamos em chamar uma agência de viagens e passar por Egito, Turquia, todos esses lugares. E mais pra frente nós decidimos ir por conta própria. Com isso, nós gostávamos muito também de festivais de música eletrônica. Nós tínhamos um aplicativo, nós acompanhávamos todas as festas. E aí apareceu esse festival lá no Egito. Nós não só acompanhávamos os aplicativos de festival de música eletrônica, mas também os que mostravam as festas depois do festival, né, after parties. E eu lembro que um ano antes a gente tinha combinado com uma outra amiga de ir em um festival em Medellín e não deu certo de eu ir. Então meio que ficou assim, nossa, apareceu esse festival, é no Egito, no Cairo, não vamos perder essa oportunidade dessa vez, igual aconteceu o ano passado. A gente vai. Então, 15 de abril eu fui encontrar com ela em Barcelona pra gente organizar tudo da viagem, roupas antes. A gente gostava mesmo da cultura, da história do Egito, tá? E aí, nós não tínhamos mais namorados nessa época e chegamos então no dia 24 de abril no Egito para participar do festival. Um funcionário do hotel que a gente ficou foi buscar a gente no aeroporto, teve toda aquela coisa de comprar chip de celular, de se organizar. Ele esperou por 1 ou 2 horas para que isso acontecesse. Então, quando a gente chegou no aeroporto, tinha um rapaz para buscar a gente foi comprar
chip celular, foi comprar os nossos ingressos. Ele esperou mais de 2 ou 3 horas para que a gente organizasse tudo isso, tá? E era um funcionário do hotel Tuia Pirâmide 100. Quando a gente chegou no hotel, sinais já surgiram. O primeiro era que o cofre do nosso quarto estava danificado. Eles receberam a gente, assim, super bem. Mas nós notamos que não poderíamos guardar as coisas no cofre. No primeiro momento, a gente ficou um pouco assim, e resolvemos falar para o rapaz, então, que ele trocasse a gente de quarto, né? Ele disse que poderia fazer isso, mas que seria para um quarto menor. Aí nós pensamos, então melhor não, melhor a gente ficar aqui, deixa assim, não tem problema. Era uma coisa aceitável. O evento do festival, Sana, era já nesse dia 25, mas antes nós conseguimos, assim, né, porque era só à noite, então nós conseguimos ir de manhã ver as pirâmides, aprendemos muito sobre a história, Nefertiti, Cleópatra, que eram mulheres que nós acompanhávamos, a história. Então a gente enriqueceu muito dentro daquilo que a gente queria conhecer cada vez mais do Egito. Era um sonho para nós. Nós gravamos coisas, andamos no camelo, fizemos tudo que tínhamos direito ali e já voltamos para o hotel e começamos a nos preparar então para a noite do primeiro evento, né, de música eletrônica, e saímos de lá umas 9h20 da noite. A gente demorou 2 horas para chegar até o evento. Para entrar, você vai como se estivesse num ônibus, aí você chega numa entrada onde eles te dão o ingresso e as pulseiras. E a gente ficou com medo de deixar as coisas no hotel porque não tinha cofre. E também não queríamos, né, muito volume para curtir a noite. Então, só a minha amiga levou uma bolsa e aí ela colocou o passaporte dela e o meu passaporte junto para a gente não deixar isso no cofre, que estava danificado. E aí falam, né, que quando aconteceu tudo, a minha amiga mandou mensagem para uma mexicana. Nós conhecemos essa mexicana na fila do banheiro desse evento, ela foi super gentil com a minha amiga foi mais simpática com ela do que eu, e aí ela pediu o telefone da minha amiga passou e eu não, porque eu sou um pouco mais desconfiada, tenho um pouco o pé mais atrás, e nesse evento nós bebemos, né, uísque com energético, porque a gente estava bem, saudável, e aí nós resolvemos ficar mais na parte da frente do DJ, porque era onde tinha mais segurança. Nós passamos uma noite tranquila, curtindo música. O evento acabava às 3, então lá para as 2h20, 2h30, uma menina se aproximou da gente, e era a Jessie. Para quem assistiu outro vídeo, sabe que a Jessie já foi o Hugo, né, então era uma mulher trans, e ela tinha aquela plataforma, né, mais adulta, onde divulgava outras pessoas também. Nesse momento a gente não tinha tocado nesse assunto, né, só entendíamos que era a Jessie, e ela começou a falar sobre os enfeites do nosso cabelo, olhar e tal, e falar, não me enganem, né, uma coisa assim, não me enganem, vocês são muito mais colombianas do que árabes. Já me veio uma coisa assim, como é que ela sabe que nós somos colombianas, né? E aí ela começou a falar, não, brincadeira, é que vocês são muito bonitas e tal. E aí ela falou, não, e vocês estão sozinhas, né? E olha, é que eu também sou colombiana e eu vim sozinha hoje também. Na outra noite eu vim com um amigo, que era um médico, e foi assim que nós começamos a conversar. A festa quase acabando, e ela começou a gravar vídeos com a gente, falar que ia postar nos stories, pediu o nosso nome no Instagram, marcou a gente. Esse médico foi chegando também no fim de tudo, já era lá para as 3 horas da manhã. Ele era um homem bem alto e ele era especializado em tratamento estético, facial, essas coisas. E aí rolou um primeiro ponto de confiança, que foi o quê? Esse festival foi horrível na saída. Era muita gente e praticamente as pessoas se tocavam, né? Principalmente os homens. De colocar a mão mesmo, né? Na montoeira, de ficar tocando. E aí, ela e o rapaz meio que fizeram uma barreira ali de segurança para que a gente andasse e fosse segura até o ônibus, que era o ônibus da entrada, onde a gente ia conseguir voltar. Então, ele chegou no fim
de tudo, mas ajudou a gente com isso. E aí, a Jess falou que tinha achado a gente muito bonita, que tinha mostrado o nosso Instagram para um amigo dela, que tinha uma after party no outro dia, e que se a gente quisesse, a gente podia ir, a gente estava convidada. A Ivon ainda soltou que teria uma outra amiga que viria dia 26 também pro evento, e aí eles meio que falaram, então depois se vocês quiserem passar o Instagram dessa amiga ou de outras amigas que também estarão aqui, né, a gente pode mandar mensagens para elas e convidar, e aí todo mundo vai. Detalhe importante, essas nossas amigas que a Ivon mostrou, que eles falaram que iam mandar mensagem, nunca receberam mensagem ou convite nenhum para ir nessa after party. Bom, eles colocaram a gente no Uber, eles foram pro hotel deles, nós fomos pro nosso hotel e nada de errado aconteceu. No outro dia a gente acordou muito cansada e a gente decidiu não sair pra estar melhor à noite. Então nós fizemos coisas de garotas, tal, durante o dia. E nisso, a Jessie mandou mensagem pra gente, perguntando, e aí, vocês já estão animadas? Vocês estão se preparando? Como se a gente já tivesse, assim, né, super eufórica pra noite. E nisso, nós começamos a conversar de uma forma mais íntima, de falar com que roupa que nós íamos, a cor, detalhar tudo. E ela virou e falou, então tá, eu busco vocês aí pra gente ir pro festival. E aí, gente, ela falou que ia buscar às 20. Deu 20h30. 21h30, deu 22 horas e nada da Jessie aparecer para buscar a gente. Eu não achei ela nada profissional. Falei pra minha amiga, se você quiser continuar conversando com ela, tudo bem, mas, né, vamos tomar a iniciativa de ir, porque, né, não vou ficar dependendo dos outros. Então nós acabamos pegando o Uber pro festival às 22 horas. Entramos no Uber achando que tava tudo certo, e aí do nada eu comecei a perceber que, assim, o evento era na área norte e o Uber tava levando a gente pra área sul. Porque, assim, como a gente foi a primeira vez, no dia anterior, então tinha alguns pontos de referência e tudo pra entender onde era. E eu comecei a falar, né, pro Uber que tava errado e tal, e o Uber aumentando a música pra distrair a gente, pra não perceber que ele tava fazendo um caminho totalmente diferente. Aí a gente começou a mostrar no celular pro motorista do Uber que tava no lugar errado, e ele falando que, então, pegar um atalho, aquela coisa toda, aquela confusão. Eu comecei a entender, né, que ali no Egito parece que a gente tá sempre, por não ser mulher dali, a gente tá sempre sendo vigiada, observada, e que as ações podem mudar se a gente não ficar esperta. Depois de toda a confusão, a gente chegou no lugar que tinha que pegar o ônibus para pegar as pulseiras do dia e entrar na fila. Bom, e aí a gente foi pra fila, essa menina não tinha chegado, a minha amiga estava sem sinal na parte da fila, então ela foi para um outro lugar para pegar sinal, para mandar mensagem para a menina para saber onde ela estava. Enquanto isso, a menina acabou me encontrando na fila. E aí eu mandei mensagem para minha amiga que ela podia voltar, porque já estava todo mundo junto. E nisso a gente ficou lá, às 3, e ela virou e falou que ia apresentar um amigo pra gente. Esse amigo era um traficante. Eu não sabia que ele era isso, tá? Que ele vendia substâncias. Isso depois de tudo que aconteceu. O promotor me disse que ele era chamado assim. E antes de tudo isso, dela apresentar esse amigo, esqueci de falar, que a gente fez as fotos lá na entrada do evento, tal, que tinha a coisa das pirâmides no fundo, tudo, que é o que está sendo divulgado por aí, né, nos sites. Esse cara, então, ele entrou, né, com a gente e começou a fazer toda uma movimentação para que a gente conseguisse entrar na área VIP, porque o nosso ingresso, a gente podia ficar só na área geral do evento. E aí começou uma confusão, porque, né, não se conseguia colocar a gente na área VIP, e eu falei, gente, eu tô tranquila aqui, não tem problema nenhum. A gente pode ficar aqui, que foi onde a gente comprou e decidiu curtir o evento. E aí essa menina chegou pra gente e falou uma coisa importante. Ela falou assim, eu vou trazer uma coisa pra vocês se divertirem essa noite. Antes disso, ela tinha comprado um Red Bull. E aí ela trouxe uma substância, aquela que deixa a gente
alucinando, sabe? Então, assim, vamos chamar de docinho, né? Esse docinho você mistura no Red Bull, que mascara, né, o gosto e tal. E era isso que ela tava fazendo, né? Colocava gelo, Red Bull e dava isso pra gente. Importante dizer aqui que nós concordamos com isso, tá? Não foi escondido. E aí, aos poucos, eu falei, por que vocês não ficam aqui, né, nessa área da frente com a gente, curtindo um pouco? Eles ficaram um pouco, depois a Jessie falou, não, vamos para outro lugar. E aí conseguiram colocar a gente na parte VIP. Tinha lá várias sessões, algumas com bebidas, a outra mais reservada. E nós fomos curtindo ali naquele ambiente, que já era muito mais reservado. E gravando, fazendo vídeo e postando nas redes sociais, que é o material que se tem aí em qualquer site que você buscar sobre a história. A Jessie, ela não parava em um lugar no evento. Então, ela sempre estava andando e levando a gente. Tinha uma segunda área VIP. E essa segunda área VIP já não era na parte de cima, era na parte de baixo, mais reservada ainda. Foi aí que ela apresentou pra gente um outro amigo que era um tal de sérvio. Ele era sérvio, nacionalidade, né? E lá também tava o Traf com mais 4 amigos que nós conhecemos. Só lá eu entendi que a Jessie, então, era trans e esse sérvio era gay. Importante dizer, tá, que independente do gênero, da nacionalidade, isso não especifica o que eles vão fazer com a gente, tá? Eu tô colocando aqui como detalhes do que aconteceu. E aí eu fiz super amizade, né, com esse sérvio e o Traf começou a se aproximar da Yvonne. Começou a dançar, a se aproximar, eu vi que ela ficou um pouco desconfortável com a situação. E aí, né, fui lá para fazer ali o social. Enquanto isso, a Jessie enchia a gente de Red Bull com balinha. Era ela que preparava, fazia o copinho e dava pra gente. A gente estava usando ali o que tinha disponível. Só que sempre que acabava o Red Bull, a gente nem piscava e já tinha mais Red Bull. Chegou um momento que eu estava tomando aquilo ali, que eu já achava que era suco. E por causa do que tinha, eu já nem lembrava mais que tinha docinho. Já estava em outra estratosfera. Lembrando que a gente começou isso às 23 horas e seguimos nesse fluxo até às 4 horas da manhã. Já no final do evento, tinha um cara lá nessa área que eu dei o meu celular para ele tirar uma foto minha no palco. Só que ele tirou e ele não me devolveu o celular. E aí passou um tempo e ele não devolveu meu celular. E aí eu virei pra Ivone e falei, meu celular? E ela falou, tava com você, porque você pegou pra fazer a foto e tal. E eu falei, não, mas eu dei pro cara e ele simplesmente não devolveu o meu celular. E em espanhol não dava pra falar, e eu tentei falar inglês com ele, e aí quando vi ele já tava fazendo outra coisa e nada do meu celular. Aí eu cheguei pra garota, né, e falei, olha, teu amigo tá com o meu celular, dá pra você pedir pra ele devolver o celular? E aí ela falou, não, mas eu já pedi pra ele. E nisso eu comecei então a pedir pra ligar, né, no meu celular, pelo WhatsApp. E aí tocou a primeira, tocou a segunda, na terceira o celular foi desligado e não tocou mais. E aí, gente, eu pedi pra segurança, pedi pra outras pessoas verificarem, todo mundo tava sabendo, só que o celular não aparecia e eu virei pra garota e falei, isso é ridículo, ele é seu amigo, né? Você sabe que o celular tava com ele, o celular não pode sumir desse jeito, eu quero meu celular. E aí ela virou e falou, não estraga a festa, vamos pro after party. Pode ser que lá se resolva, tipo, né, meu amigo vai estar lá, com certeza vai estar com o seu celular. E aí a Yvonne concordou, vamos pra festa pra ver se vai estar lá ou não e o que a gente faz. E aí, gente, eu não sei como é que eu cheguei no after party, tá? Eu só sei que quando eu vi eu tava lá. Era tipo assim, uns 15, 20 minutos do lugar do evento. Então assim, a festa foi uma viagem pequena, né, de carro. A informação de que o lugar não tinha grama, não era pavimentado, era uma área bem reservada, bem pequena. E foram chegando pessoas ali. Foi chegando um amigo do sérvio, alguns árabes, um outro amigo da Jessie, a Jessie chegando. E tava tudo tranquilo. E começaram a dançar e a curtir o evento. Quando teve um momento que eu olhei, e aí a Yvonne não tava perto. Eu perguntei pra garota, eu falei, tipo, cadê minha amiga, né?
Ah, eu acho que ela foi até o banheiro e tal. E aí o que acontece, né? Eu tava cheia de docinho. Então, eu não tenho noção do tempo que passou, né? Eu só escutei, eu acho que ela não vai demorar. Ah, ela foi no banheiro. Eu não sei quanto tempo passou pra eu acordar que eu tinha que ir atrás dela porque ela não tava ali. Quando eu fui, veio, né, a garota atrás de mim, que tava também com a Jess e tudo. E aí eu fui atrás do banheiro, só que tinha um beco antes do banheiro, assim, uma entradinha que era como se fosse um beco. E a minha amiga tava lá, só que ela não tava sozinha. Ela tava cercada pelo tráfico, né, de camisa preta, e um dos caras que tava lá também, que era amigo, que é o que aparece nas fotos sempre de camiseta branca. E aí não dava pra entender se eles tinham feito alguma coisa, se eles tinham tocado nela, eu só entendia que ela tava ali. E ela até parecia confortável, ela tava bebendo alguma coisa que eles com certeza tinham dado, e eu ali no meio da confusão, de desespero, porque eles realmente estavam cercando ela, eu entrei no meio e falei, garota, o que você tá fazendo aí? Peguei ela pelo braço e puxei. Falei, filha, você vai morrer ali. Como assim? Porque foi realmente, assim, uma cena que eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E aí eu perguntei pra minha amiga o que estava acontecendo e tal. Ela não falou, não quis dizer. Não me pareceu nada grave, ela não se abriu. A gente voltou pro evento e quando a gente estava voltando pra dançar, a Jessie do nada, com o gay e os outros caras, virou e falou, vamos, 6 minutos, vamos. Tipo assim, eles levaram a gente pra um after party e aí, do nada, a menina tava acelerando porque tinha que ir embora. E aí eu olhei assim pra casa da minha amiga e falei, você tá vendo o que tá acontecendo? Aí ela, eu tô vendo, você tá entendendo o que tá acontecendo? Tipo assim, eles estão querendo ir embora, eles trouxeram a gente aqui e tudo, e agora eles estão querendo deixar as pessoas aqui, e indo embora sem nenhuma explicação. E aí, no meio da confusão, a minha amiga viu que a garota e o rapaz tinham lá o celular deles e ela pegou o celular dos dois, tentando impedir que eles fossem embora assim do nada. Ela não roubou. A gente não pegou o celular pra roubar, tá? Foi no sentido de impedir que eles estavam indo embora e tipo, ia deixar a gente lá. Então a gente começou a sair com os dois celulares. Não sei se um era do rapaz ou se eram de dois garotos. A gente começou a sair da after party. E aí, a gente tinha um gramadão, assim, num calor infernal. E nós resolvemos pegar um táxi. Só que aí começou todo aquele assédio que a gente já sabe dos egípcios, né? Até por entender que nós éramos estrangeiras. Então, nós decidimos, então, que não iríamos pegar um táxi. E aí, tava eu sem o celular, que não tinha achado, a minha amiga com o celular sem bateria, tinha que carregar, e a gente teve que olhar em volta, atravessar um gramado gigante de uma avenida, porque os táxis eles iam parando assim logo na entrada desse evento, e nós olhamos uma minivan, falei, tá, vamos pegar a minivan, coisa que eu não deveria ter feito nunca na minha vida. Entramos nessa minivan, enquanto isso a gente via que atrás vinham as pessoas que a gente estava no evento, né? O Traf, a Jessie, o outro Sérvio, todos eles a gente conseguia perceber que eles estavam observando de longe, estavam se aproximando. E aí, quando eu entrei, que eu comecei a andar nessa minivan, a minha amiga a Ivonne, ela teve, assim, um surto. Ela olhou pro cara da minivan e falou, a gente tem que descer agora dessa minivan. Ele é um deles, nós precisamos sair. E eu não entendia o que ela estava querendo dizer. Essa van era que ia levar a gente até o hotel. E eu perguntava pra ela, um deles quem? E ela falava, um deles. E aí eu pedi pro menino parar e o surto veio que eu pedi pra ele parar, ele não parou. E a minha amiga desesperada, de alerta, falando que ele era alguma coisa ruim. E ele não parava. E aí eu fiquei desesperada. E eu comecei a tentar balançar a van pra ele parar. Entrar, tentar sair pela janela da van para que ele parasse ou para que então eu me salvasse. E aí quando ele percebeu que eu tava balançando a porta, que eu realmente ia pular a janela, só aí ele parou. Parou perto de um posto de gasolina. E o estranho, a Jessie, o Traf, todas essas pessoas já estavam lá no posto de gasolina. Eu acho isso muito estranho. O posto de gasolina parecia um lugar seguro porque tinha câmeras, tinha os funcionários. Foi um momento que nós resolvemos então se separar, que a Ivonne correu desesperadamente
para carregar o celular. E eu acho que foi nesse momento que ela mandou as mensagens que saiu, né, aí na internet, de que estava sendo sequestrada, de que estava acontecendo alguma coisa ruim, de que ela precisava de ajuda. A Ivon entrou para carregar o celular e a Jessie já entrou atrás. E aí tem o vídeo que ela não tá conversando com a minha amiga. A Jessie tá dando como se fosse uma represália nela, sabe? Como se estivesse brigando, confrontando, ameaçando, falando alguma coisa. E nisso, a minha amiga devolve o celular da garota e eu não devolvi o do cara. Eu fiquei com o do cara, porque eu queria meu celular de volta. Então eu cheguei e falei, olha, eu dou o dele se devolverem o meu. E aí tem também, né, mensagens na internet de que a minha amiga Ivon falou que se acontecesse alguma coisa com ela, a culpada era a Jessie. Eu acho que foi nesse momento que ela tava dentro do lugar ali de carregar o celular do posto de gasolina, que ela mandou isso. Depois que a Jessie falou sei lá o que com ela, eu não vi isso, tá? Eu vi isso no vídeo agora, depois das câmeras, do que as câmeras gravaram, mas no momento eu não vi isso, eu tava do lado de fora. Então foi nesse momento também que ela mandou a localização da onde ela tava, né, pra essa menina do México, e mandou as mensagens todas pedindo ajuda. Ali foi falado, foi feito alguma coisa que eu não escutei e que eu não sei. E aí o que aconteceu? Eu tava na parte dos fundos do posto, só esperando ela carregar. E nisso, quando aconteceu tudo isso lá dentro, que eu não sei o que foi, já foi chegando as outras pessoas, sabe? Foi chegando o tráfico, foi chegando os árabes, os outros homens que estavam perto, e eles foram, sim, cercando a gente. Éramos duas mulheres. O que fazer nessa hora? Quando a minha amiga sai do lugar que ela estava carregando o celular, ela sai mais desesperada ainda, falando que a gente tinha que sair dali. E nisso, mais homens foram se aproximando da região. É importante dizer que nós estávamos viradas com docinhos, né, que tínhamos tomado sei lá por quantas horas, que nós tentamos sair lá da after party e numa distância de chegar no posto de gasolina e essas pessoas já estarem lá novamente. Nós começamos a andar em volta do posto de gasolina e nisso eles vinham com um carro que era aquele tipo de táxi, né? Tinha a Jessie, o tráfico, tudo. Eles entravam nesse carro e começavam meio que perseguir a gente. E eu chamando o Uber e falando que a gente tava esperando o Uber. E a minha amiga, desesperada, que não parava, começou a andar mais rápido. E nisso ela desesperada, não, a gente tem que sair daqui, a gente tem que sair daqui. E andando, e começou indo, subindo. E eu falando, Ivon, me espera. Ivon, calma. E ela, tipo, indo assim, loucamente na frente. Eu ainda tava com o celular do cara, nem pensando mais nisso, porque ficou na minha mão. E aí eu peguei, o primeiro táxi que parou, eu peguei pra ir atrás dela, porque ela correu numa velocidade que eu não conseguia. E aí eu entrei nesse carro, nesse táxi, já entraram atrás o Traf e a Jessie, sem eu pedir. Eles entraram e foram comigo. E os outros meio que ficaram cercando toda a situação. E quando o carro chegou lá em cima com os dois atrás, eu perguntei, cadê a Ivon? Ela não estava em lugar nenhum, o carro parou. Eu olhei por todos os lados, ela não estava em lugar nenhum, ela desapareceu. E um desses táxis parecidos com que eles ali chegaram cercando a gente, passou perto da onde a Ivon estava subindo. E aí eu só te escutei assim, né, da voz de um deles, fica tranquila, ela tinha dinheiro, né, ela estava com dinheiro, no sentido de que assim, ela consegue voltar para o hotel. Quando eu cheguei no hotel, eu cheguei desesperada, com a esperança de encontrar minha amiga lá, e ela não estava lá. Eu olhei pra Jess e falei, me dá o número da Ivon, porque eu tô sem o meu celular e eu quero ligar, eu quero saber o que tá acontecendo. Ela liga pra Ivon e fala que tá sem sinal, que deve estar sem bateria, sendo que se ela carregou o celular, pelo menos ela teria uns 15, 20 minutos de bateria. E ali a Jessie se sentiu encurralada, porque eu tava com um homem do hotel, um gerente, uma garota. E aí ela ficou numa situação assim e falou, você não quer me dar o número dele, né? Porque eu tô esperando o número dele pra gente manter contato, que eu tenho que mandar mensagem pra Ivon, tenho que saber o que tá acontecendo, porque também você tá falando, né? Tá falando que o meu amigo
um ladrão, né, que pegou seu celular e tal, meio como se fosse pra resolver tudo. E aí ela meio que saiu pra resolver isso e eu fiquei lá parada no hotel. Só aí que eu percebi como tava o meu rosto, que não tava normal. E eu não sei até hoje o que aconteceu. Assim, na parte interior tava queimado, sabe? Tudo aqui da minha boca rachado. Parecia que tava bem inchado, como se eu tivesse levado na cara, assim. E eu não tinha noção de que eu tava dessa forma, com certeza por tudo que eu tinha tomado durante a noite. Então, naquele momento, eu tava sem passaporte, porque o passaporte tava na bolsa da Yvonne, o meu, sem celular. E aí, né, eu fiquei ali no hotel até a garota e a Jess voltar. E aí, elas já voltaram falando, aqui tá o celular. Na frente da recepcionista, aqui tá o celular. Como se o celular tivesse quebrado, não tivesse acontecido nada do que eu tinha falado, né? Nesse momento, então, eu entreguei, né, o celular do cara que elas pediram, que era do amigo delas, e ela me pagou um valor de $1.500 por aí pelo celular. Jamais ninguém pagaria esse valor por um celular que tivesse sido roubado e sumido, né? Não teria essa responsabilidade. Mas eu acho que foi um modo ali de tentar resolver como se eu tivesse viajado em toda a situação. Nisso eu fui pro meu quarto, não sabia o que fazer, tentei descansar. À noite já me chamaram na recepção e já era policiais, porque eu tinha que dar um depoimento, tinha tradutor, tudo. E lá eles falaram, né, e depois eu fiquei sendo informada de que tinham encontrado a minha amiga, que ela tinha caído de um lugar e que estava no hospital, e que eu não poderia visitar ela, mas que eu teria que dar depoimentos sobre o que tinha acontecido comigo. Eu ainda tentei pedir para a Jessie que ela tivesse deixado no papelzinho o telefone da Yvonne para que eu conseguisse tentar algum contato, já que meu celular não estava funcionando. Pedi para eles ligarem na recepção. A Jessie não me deu o papelzinho, ela disse que deixou na recepção. Eles só faziam contato entre eles, né, o hotel e esse grupo. E na recepção eles falaram que não poderiam me ajudar, não deixaram eu ligar, mesmo tendo o telefone lá. A polícia revistou o nosso quarto para ver se tinha algumas substâncias e tudo. E aí eu tentei respirar. No outro dia fui num restaurante mesmo do hotel e tentar pedir ajuda, sabe? De tentar conseguir mandar mensagem para saber como a minha amiga estava. Pedi para um casal, uma russa que estava com um namorado, e aí quando eu comecei a falar a mensagem, ela parou de digitar e falou que não poderia fazer, porque a mensagem já dava a entender que eu estava passando por algum tipo de tráfico, e a minha amiga também. E aí eles meio que foram se distanciando, aí já chegaram pessoas do hotel e tentaram me afastar, perguntaram se eu estava perturbando e me tiraram dali de uma forma assim bizarra. E aí eles queriam me dar um suco, eu não queria tomar o suco porque eu tava com medo de tudo que já tinha acontecido. E eu comecei a fazer um escândalo, porque parecia que tudo no hotel, eles estavam me prendendo ali, que eu não podia falar nada, que eu não podia descobrir nada, eu não tinha celular, eu tava no meio de uma parecia que eles estavam conectados com os outros que tinha feito pior pra minha amiga. Então eu comecei a gritar, sabe? Eu tô sofrendo tráfico, tô falando tudo em inglês. E pedi ajuda, e aí depois disso, gente, já era segunda-feira e tudo aconteceu, sábado, né? E aí depois disso, chegou então um tradutor que eles falaram que tinha pedido pra me ajudar, e esse cara falou, né, a minha língua, como ele poderia ajudar. Eu disse que eles não deixavam eu ver a minha amiga, ele disse que então iria resolver isso, que eu iria ver a minha amiga. Só sei que quando eu saí então com esse cara, parecia que era da polícia, tinha outros 3 caras no carro, e aí eles me colocaram e disse que iriam me levar até Yvonne, só que isso não aconteceu. Chegando no centro do Cairo, eu entendi que eles não iriam me falar nada da Yvonne e comecei a entrar em desespero, porque parecia que eles faziam parte de todo o esquema. E eu tava na parte do banco, perto da porta, e eu resolvi pular do carro, o carro em movimento. E eu comecei a tentar abrir a porta, pular pela janela, e quando eu consegui abrir e sair do carro, eu simplesmente caí rolando e eles continuaram seguindo o caminho deles. Tipo assim, eles não pararam, eles continuaram andando como se nada tivesse acontecido.
E aí, tuk-tuk, um monte de homem que tentava chegar perto, mas me ajudar, mas mais me tocar do que me ajudar. E eu desesperada, falando que eu precisava de um policial, que eu precisava de ajuda, até eu felizmente encontrar uma van que tinha garotas egípcias. Eu corri, tá? Eu corri muito, porque eu não sabia quem era real e quem não era nessa situação, se eles ainda estavam me perseguindo, e no começo parecia que sim. Eu não sabia em quem confiar. Mas nessas meninas eu entendi que eu podia confiar, então eu comecei a pedir ajuda para elas nessa minivan. E só aí que eu consegui chegar até a polícia, e quando eu falava daqueles caras, né, eles não mostravam nenhuma identificação de que era policial. Mesmo a paisana, eles teriam que ter alguma identificação. E eu desesperada, essas meninas que me ajudaram, e quando eu cheguei na polícia veio um tradutor, e ele era do Brasil, e aí ele começou a entender, né, o que estava acontecendo. E lá na delegacia chegou o meu celular, ou seja, o meu celular de verdade, né, que não estava quebrado, não tinha nada a ver com aquilo. Então meu celular realmente foi roubado. E eu sei que eles mexeram em tudo porque eles viam a minha senha enquanto eu estava, né, desbloqueando no evento. Só ali eu recebi o meu celular e o policial disse que eu teria que devolver o dinheiro que eles tinham me pagado pelo celular, até como prova. Então eu falei que o dinheiro tinha ficado no hotel, e a partir dali foi que eu consegui ter contato com a minha mãe, com a minha família, para entender tudo e para sair da situação. Pessoal, a história vai ser encerrada por aqui com a informação de que a Yvonne Latorre, ela não sobreviveu, tá? Faz alguns meses que ela desviveu nesse hospital. Aí já seria uma outra história, porque tem toda uma grande informação da mãe. A gente volta aqui para a história da amiga para deixar bem claro que a amiga passou muito mais do que isso que eu descrevi aqui. São páginas e páginas que eu teria que traduzir, e a tradução estava bem confusa, mas assim, esse grupo perseguiu essa menina de várias formas. Como ela conta, parecia que o objetivo era que ela não ficasse viva para contar o que aconteceu. Então, assim, cada vez que ela pedia ajuda, que ela entrava em contato com, achando que era a polícia ou um grupo de caras que iria ajudar, ela sempre tinha o sinal de que ela estava sendo perseguida, de que eles faziam parte do primeiro grupo que fez isso com ela e com a Yvonne, e ela fugia. E é importante deixar essa informação para que nós fiquemos alerta do quanto que é difícil fugir caso você entre nessa enrascada. Quantas meninas, com certeza, não chegaram nem na metade do caminho que ela chegou, assim como a própria Yvonne. E lembrando que tudo isso, né, por causa de um celular, que ela só seguiu pro after, porque ela estava sem o celular dela e tinha a esperança de que encontrasse lá com um amigo da Jessie. Pode ser coisa da minha cabeça, mas para mim foi tudo milimetricamente planejado e programado. A gente vê que quando elas saem do after, que vão para o posto de gasolina, eles já estão lá cercando e chegam outras pessoas. E aquela coisa de vamos, tem 6 minutos, enfim. Parece que tudo que elas viveram ali, elas foram empurradas a viver para chegar na situação final. Então, não sei nem dizer quanta sorte que essa menina teve de estar viva agora para contar pra gente e para trazer esse tanto de informação e de detalhe, que eu repito aqui, é muito mais que isso, é muito maior que isso, mas foi o que eu consegui trazer para vocês em tempo recorde aqui pro canal. E vocês acham que tudo isso foi programado milimetricamente, como eu disse aqui? Ou grande parte disso foi por causa que as meninas usaram docinho? Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.